Aleluia. Você pode dizer a Ele, amados, o quanto você o adora. Ei, Pai, você é digno de todo louvor. Tu és digno, Pai, de toda adoração. Oh, nós te adoramos, Pai. Estamos aqui, Senhor, para render graças a você. Ei, Tu és o nosso Pai. Oh, nós amamos você. Te amamos, te amamos, te amamos, Pai. Tu és digno, Senhor. Oh, Tu és o único Deus. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Oh, Pai, rendemos graças. Rendemos graças a você. Nós rendemos graças a Ti, Pai. Todo louvor, todo louvor. Ei, nós damos a Ti. Aleluia, 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 aleluia. Você pode se sentar, queridos? Aleluia. Aleluia. Queridos, hoje é noite de milagres. Nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele tem expectativa a nosso respeito. Sabe, a expectativa de Deus é que você saísse da sua casa, mas que não voltasse da mesma forma. A expectativa de Deus, querida, é que você encontre a resposta que você está buscando. A expectativa de Deus em você é que você receba a boa parte. Aleluia. Sabe, Maria, queridos, e Marta, elas estavam lá numa situação onde Jesus estava presente. Marta, ela estava tão preocupada com os afazeres. Sabe, nós entendemos porque é mulher, dona de casa, e tinha convidados e homens, e eram bastante homens. Era muita gente. E Marta estava, de fato, preocupada com aquela situação. Por quê? Porque ela queria servir bem. O desejo de Marta, querida, era que tudo saísse perfeitamente. O Mestre estava lá, Jesus estava lá. E ela queria que tudo saísse exatamente como ela planejou. E ela arquitetou, ela planejou e ela executou. Ela só esqueceu de uma coisa, queridos, que o Mestre estava lá com algo, para oferecer algo muito maior e muito melhor do que aquilo que ela poderia oferecer. E ela olha para sua irmã Maria, que está ali aos pés de Jesus, recebendo a melhor parte, querendo, desejando, ouvindo, recebendo, se alimentando daquilo que o Mestre poderia dar a ela. E Marta, ela fica chateada com Maria. Mestre, você não está vendo como eu estou com tantas coisas para fazer? Por que Maria está aí? Por que Maria está aos seus pés? E Jesus responde, com tanta simplicidade, porque ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu aquilo que traria vida eterna. Ela escolheu ouvir uma palavra que traria ou que mudaria a situação dela, que mudaria toda a sua vida e que traria a vida eterna. Amém? Queridos, muitas vezes nós estamos trabalhando para o Senhor, mas muitas vezes nós escolhemos ou nós decidimos não escolher a melhor parte. Deus, Ele sempre vai querer compartilhar de algo que é sobrenatural e de algo que é eterno.
Ele sempre vai querer compartilhar vida com você. Mas deixa eu te dizer, não é porque você está trabalhando para Ele, não é porque você está fazendo algo na casa dele, ou fazendo aquilo que Ele mandou fazer, porque a Bíblia diz que Jesus diz, ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Mas deixa eu te dizer, existe uma fonte onde você precisa ir, voltar para receber, para beber da água, que é água viva. Ei, você precisa se alimentar daquilo que vem de Deus, daquilo que vem da palavra. E você, querido, só vai conseguir se alimentar disso se você estiver conectado com a árvore, que é Jesus. Se você estiver conectado com Ele, se você escolher estar com Ele, independente de eu estou aqui e não abro. Independente do que esteja acontecendo, independente das más notícias, independente daquilo que eu estou ouvindo, independente daquilo que o mundo esteja gritando, eu decido estar aos pés de Jesus. Por quê? Porque é daí que eu vou buscar as respostas, porque é de lá que eu vou buscar o nutriente, porque é de lá que eu vou me alimentar, porque é de lá, queridos, que eu vou trazer a instrução para dar o próximo passo, para fazer a coisa certa, para que eu não vá bater cabeça de um lado para o outro, mas que eu tenha um alvo. Ele vai te dar o caminho. O Espírito Santo, Jesus, queridos, ele vai te dar o caminho. E você vai trilhar por esse caminho. E você não vai perder tempo. Aleluia. E o tema da nossa ministração de hoje, querido, é o propósito de sermos alcançados. Nós fomos alcançados, sabemos disso. Nós sabemos que fomos alcançados. E hoje pela manhã nós falamos sobre a graça e nós sabemos que fomos alcançados pela graça de Deus. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi alcançado, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, algo precisa ser feito. Existe um propósito para mim e você cumprir. Talvez você diga assim, o meu propósito é sentar e ouvir a palavra. O meu propósito é congregar. Todo o plano de Deus para a minha vida é sentar e ouvir. Querido, deixa eu te dizer, isso não é a vontade de Deus para você. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ela não está dizendo assim, algumas pessoas, alguns escolhidos, algumas pessoas que eu escolhi para mim, vai pregar o Evangelho. Eu bem sei que nem todo mundo tem chamado para ser ministro do Evangelho. Mas todo mundo foi chamado, queridos, para pregar o Evangelho. Você talvez não foi chamado para estar aqui com o microfone para falar em público. Talvez você foi chamado e ainda não descobriu. Amém? Mas o que eu estou dizendo, querido, que é independente disso aqui, o seu chamado é, ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Que Evangelho é esse? As boas novas. Que Evangelho é esse? As boas notícias. As notícias de que Jesus já conquistou algo que é poderoso para você. A notícia, querido, de que Ele conquistou vida eterna para você. A notícia, querido, de que Ele conquistou saúde divina para você. Essa é a boa nova. Aleluia. E nós vamos orar. Aleluia. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu ensino. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós sabemos que você é fiel. Pai, nós te damos graça porque você é aquele que está conosco, Pai, até o fim. Você não nos abandona, você não nos deixa só. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque nós sabemos que você é o nosso mestre. E quando nós ouvimos a tua palavra, Senhor, nós não vamos errar. Pai, nós não vamos ficar batendo cabeça. Pai, nós não vamos, de forma alguma, Senhor, ouvir outra voz, porque nós reconhecemos a tua voz.
Oh, nós te damos graça pela tua palavra, pelo teu Espírito. E Espírito Santo, você tem total liberdade no meio de nós. Obrigado pelas tuas instruções, que vão sarar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, a graça de Deus, ela nos salvou e hoje nós somos salvos. Amém? Como bem falou o nosso pastor de manhã, completando, né? A graça nos alcançou, mas nós somos aqueles que dizemos sim, né? Nós somos aqueles que podemos dizer sim, ou aqueles que podemos dizer não. E agora não. Alguém pode pregar o evangelho para uma pessoa e ele dizer, não, agora não. Não, depois eu aceito. Não, espera que eu vou me consertar para depois eu aceitar Jesus. Sabe, querido, isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, querido. Por quê? Porque é a graça que te capacita para isso. A graça te capacita para essas coisas. E deixa eu te dizer uma coisa. Embora você não tenha feito esforços humanos, botado força para você aceitar Jesus, tudo que você precisou foi aceitar e confessar Ele com sua boca. Amém? Não rejeitar a palavra, não rejeitar o seu Espírito. Tudo que você precisou, querido, foi não rejeitar Jesus. Tudo que você precisou, querido, foi dizer sim. Mas uma vez que você foi salvo, existe um propósito de vida para você. Aleluia. E aí nós vamos, queridos, lá para Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Irmãos, se alguém for vendido por algum pecado, vocês, que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-los a voltar ao caminho certo. NVI. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeça desse modo a lei de Cristo. Se você se considera importante demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Aleluia. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-los feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aleluia. Vamos dar uma paradinha aqui. Aleluia. Querida, Gálatas está dizendo o seguinte, que o propósito da nossa vida, querido, é ajudar uns aos outros. O propósito de nossa vida é ajudar uns aos outros. O propósito da minha vida, querido, é pregar o evangelho. Para quê? Para que a graça que me salvou alcance os outros da mesma forma que me alcançou. Amém? O propósito da minha vida, querido, é identificar o que está acontecendo na vida do meu irmão. Para quê? Para que eu possa me compadecer dele e poder fazer alguma coisa. Amém? Talvez você diga assim, o meu irmão, ele precisa de uma ajuda financeira. Eu, no momento, estou desprovida. Mas, querido, deixa eu te dizer, existe algo que a Bíblia diz que você pode fazer, que é ligar na terra, porque aquilo que for ligado na terra é ligado no céu. E você pode atrair para você ou atrair para os seus irmãos aquilo que é para suprir as necessidades dele. Como a gente atrai as coisas do reino do Espírito? Falando. Eu declaro, eu falo, não cesso de falar. Eu não cesso de falar do livro da lei. Nele eu medito de dia e de noite. É Ele que me ensina, é Ele que me sustenta, é Ele que me alimenta, é Ele que me fortalece. Aleluia. Sabe, queridos, quando você vê um irmão seu caído, você não tem o direito de rir dele. Você precisa orar por ele, pegar na mão e botar ele de pé. Aleluia.
propósito para os filhos de Deus. Você sabe que é filho, você sabe que é abençoado, você sabe que é curado, você sabe que você tem a vida eterna dentro de você. Ei, mas tem muita gente que não sabe disso. Eu sou responsável em falar, em trazer as boas novas para aquelas pessoas que ainda não sabem, as pessoas que ainda não conhecem. Aleluia. Aqueles que ensinam, versículo 6. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Não se engane. Ninguém pode zombar de Deus. Não se engane. Ninguém pode zombar de Deus. Sabe, querido, esse versículo é interessante, eu meditando sobre ele. E algo me chamou a atenção. Porque às vezes nós achamos que eu só posso ajudar o meu irmão se for de uma forma natural. A Bíblia diz que nós devemos ajudar a todos. Não é isso? Primeiro os da fé. Primeiros os da fé. Mas a Bíblia diz que nós devemos ajudar a todos. Ei, todos, são todos. É sem exceção. Eu não posso fazer acepção. Por quê? Porque o meu Deus, Ele não fez acepção. Ele me alcançou, mesmo eu sendo totalmente errada, mesmo eu sendo escrava do pecado, mesmo eu praticando as obras das trevas. Ele me alcançou por quê? Porque Ele me amou. E uma vez que Ele me amou, uma vez que essa vida de Deus passa a habitar dentro de mim, querido, eu sou um dispenseiro da graça. Eu sou aquela que leva as boas novas. Eu sou aquela, querida, que não fica calada diante de uma situação. Eu sou aquela, querida, que quando o enfermo chega diante de mim, eu tenho a responsabilidade de impor as mãos sobre eles e declarar a cura, crendo que a cura vai se manifestar. Para quê? Para a glória de Deus. Aleluia. Ninguém pode glorificar o Senhor com fome. Ninguém pode glorificar o Senhor doente. Ei, mas se você impor as mãos sobre ele, se você o assistenciar, se você suprir as necessidades dele, querido, ele vai ter o que glorificar a ele. Por quê? Porque ele é a fonte. Ei, você vai ensinar a palavra, você vai ensinar ele a andar com as próprias pernas. Você não precisa andar com ele nas costas o tempo inteiro, mas você tem algo que é eterno, que é uma vida abundante dentro de você. Ei, você é dispenseiro disso. Aleluia. Querido, sabe o que é dispenseiro? Sabe o que é dispensa? É dispensa. É onde guarda todos os mantimentos. É onde você vai para suprir as suas necessidades. Eu sinto fome, eu vou lá. Eu sou dispenseiro da graça. Eu sou a responsável em pregar o evangelho. Eu sou a responsável em levantar aquele que está caído. Eu sou responsável, querido, em fazer algo por alguém que precisa. Aleluia. Oh, aleluia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi para o céu. Mas ele disse assim, olha, eu não vou deixar você só. Vai vir o Espírito Santo, que ele vai guiar você, ele vai ensinar você, ele vai fortalecer você, ele vai te guiar por todos os caminhos. Ei, mas deixa eu te dizer, é o poder de Deus. A Bíblia diz que ele é o poder de Deus. O que você está fazendo com o poder de Deus? Você está usufruindo desse poder ou você está deixando ele guardado? Aleluia. Sabe, querido, o evangelho, ele não é simplesmente uma carta, mas ele é vida. Você precisa viver aquilo que você aprende, aquilo que você ouve sobre a palavra, aquilo que você está meditando todos os dias, querido. A palavra não é só para meditar, a palavra foi feita para praticar. Aleluia.
Aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 9, diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletava impostos. Siga-me, disse Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu, pronto para obedecer. Aleluia. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de colaboradores, de coletores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. Quem tem a sua despensa abastecida não precisa de mantimentos. Quem precisa de mantimento, queridos, são aqueles que estão padecendo necessidade. Aleluia. São para essas pessoas, queridos, que nós muitas vezes viemos aqui para frente falar sobre arrecadar mantimentos para assistir famílias. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não dói em mim, por isso eu esqueço. Não está doendo, não é em mim que está fazendo falta, então eu esqueço. Ei, é meu irmão. Amanhã eu vou fazer alguma coisa. Hoje eu estou tão ocupada. Amanhã eu posso deixar para amanhã. Ei, eu posso deixar para amanhã. Mas, querido, deixa eu te dizer: e se fosse você? Você gostaria que seu irmão deixasse para amanhã? Você gostaria, queridos, de olhar para a sua casa, para a sua geladeira e não ver nada? E você saber que pode contar com alguém, mas esse alguém chega para você e diz: ei, deixa para amanhã. Amanhã a gente faz alguma coisa. Quando a gente, queridos, chega aqui na frente e fala: ei, nós estamos arrecadando alimentos. Querido, quando você não se junta, você está dizendo: deixa para amanhã. O propósito para o qual você foi alcançado foi para alcançar outras pessoas, foi para assistir outras pessoas. E sabe, muitas vezes a gente olha para algumas pessoas que se levantam, que dão a cara a tapa e diz assim: eu vou fazer alguma coisa, e se levanta e se movimenta, faz alguma coisa, arrecada alimento, arrecada roupa e faz projetos, e você acha tão bonito. Meu Deus, como é lindo. Ei, e você? O que é que você está fazendo? Aleluia. O que eu estou fazendo? Quantas vezes, querido, você se compadeceu, você se levantou de manhã, compadecido de um hospital que está cheio de doentes, e você se levantou uma madrugada só para orar por eles? Quantas vezes nós olhamos para alguém que é escravo do pecado, que é escravo da maldade? Querido, deixa eu te dizer: miséria é a expressão do inferno. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de entrar em uma casa onde a miséria está estabelecida. Porque, querido, você vai entrar lá e você vai ter tanta compaixão, querido, que você vai querer fazer alguma coisa para resolver o problema. Você vai olhar para você mesmo e dizer: meu Deus, como eu sou abençoado. Porque a miséria, querido, ela é uma coisa que foi produzida no inferno para escravizar as pessoas.
As pessoas que estão vivendo uma vida de miséria, elas não têm um olhar para o futuro. Elas não conseguem olhar para o dia de amanhã. Elas só conseguem olhar para o dia de hoje e ficarem no mesmo lugar, sem ter a capacidade de se levantar, sem ter a capacidade, querido, de olhar para o céu e entender que Deus os ama, que Deus tem um projeto de vida, um projeto de sucesso para eles. Ei, mas se não tiver quem pregue, como eles vão ouvir? Aleluia. Se não tiver, queridos, quem os assistencie. Aleluia. Nós precisamos entender, nós precisamos sair da caixinha da religiosidade e entender que nós somos filhos de Deus. Ei, você é filho de Deus, querido. Ei, você não precisa ficar padecendo necessidade, porque Ele já resolveu o seu problema na cruz. Agora você tem que ir, você precisa ir resolver o problema dos outros. Por quê? Porque o seu já foi resolvido. Ei, mas eu preciso entender isso. Isso precisa ser verdade dentro de mim. Isso precisa exalar por onde eu passar. Ei, a alegria do Senhor, ela é a minha força, independente de eu estar passando por problema ou não. Aleluia. A vida de Deus habita dentro de mim. A graça de Deus, ela me salvou, queridos. Independente da situação que eu esteja passando, eu preciso entender o que a palavra de Deus diz acerca do problema que eu estou passando, para usar a palavra de Deus como arma. Por quê? Porque Ele já venceu. Jesus, Ele não vai morrer de novo para conquistar uma cura para você. Ele já fez. A Bíblia diz que Jesus, Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Se você ainda não é, o problema não está nele. O problema, queridos, é como eu estou ouvindo a palavra, é como eu estou recebendo a palavra, é como eu estou praticando aquilo que eu tenho ouvido. Eu estou me dedicando ao Senhor, eu estou ouvindo bastante, eu estou tendo comunhão com Ele o suficiente. Ei, o Espírito Santo foi colocado dentro de você, querido, para ser o seu melhor amigo. Você tem considerado Ele? Um amigo natural você não despreza. Um amigo que você vê todos os dias, você não o despreza. Mas deixa eu te dizer, as coisas com Deus é pela fé. Você não precisa ver. Ele está lá, mas você não precisa ver. Você vai conseguir, queridos, identificar, você vai conseguir saber de fato e de verdade que Ele habita dentro de você, quando você começar a dar ouvido a Ele, quando você começar a ter comunhão com Ele, quando você começar a ouvir a voz dEle, quando você começar a ouvir a voz dEle, querido, isso vai ser tão real, mas tão real, como se fosse alguém que vivesse na casa de você. Sabe, aquele amigo, seu parente que mora junto com você, quando ele viaja, você sente falta. Temos sentido falta do Espírito? Temos tido comunhão com Ele o suficiente para sentir falta? Aleluia. Sabe, essas são perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos todos os dias. O que eu estou fazendo por mim? O que eu estou fazendo pelos outros? O que eu estou fazendo pelo meu irmão? Aleluia. Aleluia. Sabe, Mateus não era bem visto, porque ele era cobrador de impostos. Não era bem visto. Mas quando ele ouviu Jesus chamando ele, ele não disse assim: para onde é que você vai me levar? O que você quer? Não. Mateus, siga-me, bora. Mas era Jesus. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Quando é que nós vamos entender que a palavra é Jesus? A Bíblia diz, querido, que ele estava lá no início. Ele era o verbo, ele era a palavra. Na criação ele estava lá.
Lá em João, no capítulo 1, ele diz que ele era sabe, vai contando quem ele era, que todas as coisas foram produzidas através dele. E lá no versículo 14, ele diz assim, e ele se fez carne. Ele era Deus, ele estava com Deus. Mas lá no versículo 14, ele diz, ele se fez carne. E esse que se fez carne, ele andou por entre nós. Ele fez aquilo que ele precisava fazer, ele cumpriu tudo aquilo que ele precisava cumprir, ele não deixou pontas soltas, ele cumpriu tudo. E aí ele disse assim, olha, chegou a minha hora. Ei, é necessário que o Filho do Homem padeça, que morra na cruz. Por quê? Não porque ele era pecador, mas porque ele assumiu a posição de pecado no seu lugar. E depois ele diz assim, ei, não vai parar por aí, porque eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu vou para o céu. Deixa eu te dizer, preparar uma morada para você. Eu tenho considerado isso, querido. Eu tenho considerado que o Espírito Santo, que é Deus, que é o poder de Deus, que habita em mim, eu tenho considerado Ele todos os dias. Eu levanto de manhã e falo, bom dia, meu amigo. Eu levanto pela manhã, querido. Coloco o pé no chão e a primeira coisa que eu digo é, Pai, hoje serei eu e você. Nós dois juntos. Nós dois somos a maioria. Ei, nós vamos vencer todas as coisas. Todos os desafios que precisar vir, pode vir, porque nós vamos passar por cima. Porque eu e você somos mais fortes. Mas, querido, muitas vezes nós negligenciamos. Quando a gente fala devocional, querido, devocional é algo que você precisa fazer diariamente. Ei, você precisa tirar um tempo com seu pai. Você precisa, querido, ouvir e reconhecer a voz dele. Porque na hora da angústia, quando ele falar com você, quando ele te der uma instrução, você vai precisar reconhecer a voz dele. E se você não tem comunhão, se você não mantém a comunhão com ele, como é que você vai reconhecer a sua voz? Quando ele falar, a voz vai ser estranha. Por quê? Porque você não tem comunhão com ele. Aleluia. E Jesus é bom. Aleluia. O propósito de sermos alcançados. Talvez, queridos, algum dia alguém tenha chegado para você, tenha falado da palavra, tenha dito para você, ei, Jesus te ama. E tenha pregado o evangelho para você, tenha falado das boas novas, e você diz assim, não, hoje não. Não, vamos deixar para amanhã. Mas um belo dia, sabe, a palavra gerou fé dentro de você, e você o aceitou, você o confessou, e você a partir daquele momento teve uma nova vida, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, sabe, queridos? E aí você fica empolgado com a palavra, você quer pregar o evangelho, você quer fazer as coisas que o Senhor te mandou fazer, aí você chega em alguém e fala assim, ei, Jesus te ama, ei, e ele diz, não, hoje não. Você fica frustrado, mas tu era do mesmo jeito. Ah, não. Fui pregar para fulano e ele não aceitou. Aleluia. Sabe, queridos, paciência é um fruto do Espírito. E ele já habita dentro de você. Longanimidade também. E ele está bem dentro de você. É fruto. Sabe, muitas vezes não perdemos a paciência com aqueles que estão próximos da gente.
Porque a gente vê eles na escravidão, e não é isso que a gente deseja para eles, não é isso que a gente quer. A gente sabe que Deus tem algo muito melhor, a gente sabe que Deus vai resgatar eles se eles derem ouvido, a gente sabe que se eles confessarem Jesus, se fé for gerada dentro deles, eles confessarem Jesus, eles terão uma nova vida, eles terão a oportunidade de viver em uma vida de vitória, eles terão a oportunidade, queridos. Mas muitas vezes a gente desiste muito fácil. Por quê? Por que não? Porque a pessoa disse não uma vez. Ei, um não é o suficiente para você desistir de alguém. Um não, querido, não é o suficiente para você parar a obra que o Senhor planejou para você. Uma porta fechada não é o suficiente para você ficar parado no canto, choramingando, achando que Deus não está contigo. Aleluia. Nós precisamos estar tão enraigados nessa palavra, tão alicerçados nessa palavra, queridos, que quando o não vier, não vai nem balançar uma folha. Sobe no salto, as mulheres, e vai para a próxima. Mas não esquece do teu irmão, continua orando por ele. Aleluia. Já pensou se Deus tivesse desistido de você? Porque certamente, queridos, em algum momento nós dissemos não a Ele. Em algum momento. Mas Ele gerou expectativa. E eu estou falando o não, muitas vezes até aqueles que nasceram dentro do Evangelho. De um lar evangélico. Porque existem muitos lares evangélicos. E também muitos lares cristãos. Tem uma distinção. Infelizmente, tem uma distinção. Sabe, eu fui muito tempo líder da igreja de criança. Queridos, eu ouvi tanto testemunho de criança. Tanto testemunho de crianças que não desistem dos seus pais. Você é curado. Mãe, pare de chorar que você já é curado. Não, já está com essa novela de novo. Não, você já é curada. Pare com isso. Sabe, crianças que chegam e pedem algo para o seu pai não tem, e ele diz assim: não se preocupe, Deus proverá. Parece gente grande falando, e a gente olha para adulto chorando, choramingando. Tantos testemunhos daqueles pequeninos, porque eles ouvem a palavra de forma genuína. Eles ouvem, você fala e eles ouvem. Você fala e eles recebem. Você fala e eles absorvem. Aquilo faz parte da natureza deles. É isso que precisa acontecer conosco. Nós devemos receber a palavra como uma criança, sabe, sem colocar a incredulidade na frente, sem colocar a dúvida na frente, sem colocar os questionamentos na frente. Só ouve a palavra. Se está escrito, é a verdade. Está aqui a verdade. Não me interessa quem foi que estudou, quem é doutor em divindade. Se não estiver falando a palavra, para mim não tem crédito. Ela é digna de toda aceitação. Que seja todo homem mentiroso, mas a palavra é a verdade. Não importa, querido, se eu acredito ou não, essa palavra continua sendo a verdade. É a verdade que te liberta, é a verdade que te sustenta, é a verdade, queridos, que supre as suas necessidades. A Bíblia diz que você já foi suprido. Recebe isso como verdade. Não coloca questionamento na frente, não coloca dúvidas na frente, queridos. Quando você questiona, você está questionando o caráter de Deus, o caráter do seu Pai, o caráter do Criador. Aleluia. Quando você questiona, querido, Deus me mostrou. Certa vez eu perguntando: Senhor, quase desisti do irmão. E eu falando: não recebe a palavra. Eu estou falando, não recebe. Aí o Senhor me mostrou. Toda vez que você vai falar a palavra, Ele coloca uma proteção. E qual é essa proteção?
A incredulidade. Quando não é a incredulidade, é a dúvida, que vai a mesma coisa. E aí o que acontece? Quando a palavra vem, que ela dá de encontro com o escudo, querido, ela bate e cai, volta. Alguma coisa fica, mas não fica tudo. Uma hora o Espírito vai convencer. Mas deixa eu te dizer, se você tem a oportunidade de viver uma boa vida hoje, por que tu vai esperar para amanhã? Se você tem a oportunidade de viver uma saúde divina hoje, por que você vai esperar para amanhã, pela manhã? É hoje. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Aí você diz, não estou vendo. Mas deixa eu te dizer, o versículo também diz, é nas regiões celestiais. E você só consegue atrair essas bênçãos, queridos, por meio da fé, por meio da declaração da palavra, por meio de você confessar quem você é. Deus te deu algo que é espiritual. Não é natural, querido. A vida de Deus não é natural, é espiritual. Você atrai as bênçãos do reino espiritual, não com coisas naturais, fazendo coisas naturais, mas que são espirituais. Por exemplo, declarar a palavra. É algo natural, é algo que sai da sua boca, não é isso? Mas as suas palavras, ela afeta o reino espiritual. Ela afeta, ela vai fazer algo, ela vai destruir barreiras, ela vai quebrar muros, ela vai destruir correntes. Ela vai libertar aqueles que são escravos do pecado. A sua boca. A sua confissão. O que você está declarando sobre a sua vida? O que você tem declarado sobre a vida dos seus filhos? O que você tem declarado sobre a vida do seu cônjuge? O que você tem declarado sobre a sua cidade? O que você tem declarado sobre a sua nação? Você é daquele que se junta para falar mal de autoridade? Deixa eu te dizer, você está com um problema. Porque um princípio de Deus, querido, não sobrepõe a outro. Um princípio está estabelecido. Você não vai revogar, nem que você queira. Não vai. Mas fulano não é de sua conta. Desculpa, falei. Porque está fazendo isso. Ore por ele. Declare a palavra. Sabe, a Bíblia nem diz para nós orarmos pelas autoridades para que eles vivam bem. É para que eu e você vivamos bem. Nem é para ele, mas é para que toda a nação tenha os benefícios, colha de uma semente que foi plantada e colha dos frutos dessa semente. Você consegue entender? Quando você, querido, começa a declarar sobre a sua rua, eu estava lá, não congregando, mas eu estava lá quando a igreja ainda era na chácara. Se você andar lá hoje, você não vai dizer que é exatamente aquilo que a gente fala sobre ela. Por quê? Porque a palavra foi falada, a palavra foi declarada, as coisas foram chamadas, as coisas foram declaradas sobre aquele lugar, e a igreja não ficou, mas as coisas aconteceram. Se você andar lá, você não vai ver nenhum, pode até ver, um cavalo, mas não disputando com as cadeiras da igreja. A gente fala de um lugar onde era uma poça de lama. Você vai passar por lá e ver asfalto. Vai dizer, não foi aqui. Eu acho que foi em outro lugar. Mas sabe, queridos, as pessoas confessando, declarando, chamando à existência as coisas que eles não viam naquele momento, mas sabendo que a palavra é uma semente e que ela vai estabelecer aquilo que foi declarado. Quem crê nessas coisas, fala. E mais tarde, vai ver acontecer. E pode ver também na mesma hora. Mas você não pode desistir, queridos. Porque você confessou uma vez, falou uma vez, e aí não aconteceu na hora que você quis, aí você vira as costas e vai embora. Isso não é perseverar.
Você não pode orar por você mesmo somente uma vez. Declarar a palavra sobre você somente uma vez. Você não pode declarar sobre o seu futuro, querido, só uma vez. Falei, está falado, pronto. Deus já ouviu, está resolvido. Ei, permanece. Permanece declarando. Permanece dando ações de graça. Pai, obrigado porque vai acontecer. Pai, obrigado porque você me ouve sempre. Pai, muito obrigado porque é em cima da tua palavra que eu tenho declarado. Pai, muito obrigado porque eu é que sei que você tem pensamentos de bem ao meu respeito, bons pensamentos ao meu respeito. Ei, para que eu tenha paz, para que eu tenha sucesso, para que eu seja bem sucedido, para que o meu negócio avance, para que os meus empreendimentos sejam bem sucedidos. Ei, começa a declarar. Para quê? Para que você colha dos frutos daquilo que você tem plantado. Aleluia. Nós somos indesculpáveis, queridos. Se na rua onde nós moramos, nós vimos algo de errado e você passa por cima, ei, está errado, começa a declarar sobre aquilo. Começa a falar sobre a figueira. Se tiver que morrer, vai morrer. Se tiver que acabar, vai acabar. Ei, é um bar que está tirando o sossego de todo mundo. Ei, começa a declarar. Para secar desde a raiz, para se mudar. Eu lembro que quando nós mudamos para cá, queridos, tinha uma academia do lado. Pensa na academia para tirar o sossego dos irmãos. Mas não demorou muito tempo. Foi lá para a esquina. A gente não ouve. Mas a gente tinha que concorrer com eles. O louvor tocando aqui, as músicas lá. A palavra saindo da sua boca, ela tem o poder de construir, mas também de destruir aquilo que precisa, de tirar da frente aquilo que está te atrapalhando, de quebrar muros. Querido, se é uma barreira, a palavra tem o poder para quebrar. Se é uma corrente que está segurando você, a palavra tem o poder para quebrar. O propósito, querido, de nós sermos alcançados, nada mais é do que alcançar outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele tem expectativa no seu crescimento. Ele tem expectativa no seu sucesso. Ele tem expectativa, querido, que você seja um milionário. Se você faz parte dessa igreja, deixa eu lhe dizer, não vai ficar milionário se não quiser. Por quê? Porque a palavra já foi liberada. Pega ela. Não tem nenhum problema se você não quiser. Nós vamos... Tá tudo bem. Amém? Mas deixa eu te dizer, a palavra foi lançada. Pega essa palavra. Pega essa palavra como verdade. Não larga ela. Medita nela de dia e de noite. Diga, ei, o homem de Deus falou, pois eu creio. Está escrito, eu creio. Ei, é Jesus que está falando, eu creio. É a palavra que me diz, eu creio. Não interessa no tamanho da dor que eu estou sentindo, eu sou curada. Não interessa se eu não tenho nada na minha geladeira, eu sou suprida. Aleluia. Nós não podemos, queridos, ficar calados. Aleluia. E muitas vezes nós ficamos como os discípulos no barco com Jesus. Em algumas situações. Porque às vezes tem o nosso irmão padecendo precisando de ajuda em oração, para você concordar com ele, sabe? E aí nós ficamos igual os discípulos que foram acordar Jesus só para reclamar, que ele também não estava se preocupando. Só para reclamar, porque ele podia também estar ali, sofrendo e preocupado. Né? Afinal de contas, era uma tempestade. Era algo que poderia ceifar a vida deles. E Jesus nem para acordar para se preocupar também. Né? Às vezes a gente fica desse jeito. Não, mas fulano está vendo,
Fui na casa dela. Aí a pessoa confessando a palavra, declarando a palavra, e você olha e mata a fé da irmã. A irmã está crendo por cura, e aí você diz, olha, eu já vi nas estatísticas, dizem... Ei, fulano pegou Covid. Ih, Covid, olha a estatística. Nós vamos ter que mudar esse nome. Estatística, já virou o nome de Deus. Amém? Porque às vezes, queridos, ao invés de nós levantarmos alguém, ao invés de nós pegarmos na mão e colocar em pé e dizer, ei, eu estou contigo. O que você precisa? É de uma oração? Você precisa que a gente ore em concordância? O que você precisa? É de provisão? Eu não tenho não, mas eu vou atrás. Eu vou ver quem tem. Eu vou ligar para alguém. Eu vou falar com o meu pastor. Eu vou fazer alguma coisa, querido. Por quê? Porque eu me importo contigo. Porque eu sou seu irmão. E eu me preocupo. Não me preocupo. Eu não me preocupo. Mas eu me compadeço da sua situação. E porque eu me compadeço da sua situação, querido, eu vou fazer alguma coisa. Jesus, ele andava ensinando, pregando e se compadecendo. Tinha compaixão. Ele curava, ele libertava. Por causa da compaixão. Jesus exalava compaixão. Por onde Jesus passava, a compaixão era tão grande que os espíritos imundos, eles não podiam ficar perto dele. Eles diziam, ei! E Jesus cala. Jesus na multiplicação dos pães, querido, Jesus ele não ficou lá de joelho 3 horas no milho, orando ao Senhor, Jesus, Senhor Deus, mande pão. Não, Senhor, eu te dou graças. Irmão, nós precisamos fazer uma vigília 72 dias no milho, de joelho, ora. Não, já foi feito. Já está liberado. Ei, já foi conquistado. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que a palavra diz a meu respeito. A palavra diz que eu sou abençoado. Então, se a palavra de Deus diz que eu sou abençoado, eu sou. Você pode até não concordar comigo, mas eu sou. Se a Bíblia diz que eu sou curada, a dor, ela pode até me deixar sem dormir, mas ela não vai me convencer de que eu não sou curada. O diabo, ele pode até gritar, fazer o que ele quiser. Ei, mas eu sou filha de Deus. Eu tenho a natureza de Deus. Eu tenho uma vida em Deus. Aleluia. Nós já lemos Romanos? Ainda não, né? Vamos lá que o tempo está correndo. Romanos 15. No versículo 1, ele diz assim: nós que somos fortes devemos ter considerações pelos fracos e não agradar nós mesmos. Devemos agradar o próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. É para o crescimento deles. Hoje você vai assistenciar. Amém? Mas visando o quê? O crescimento. Hoje eu vou te ajudar. Hoje eu vou trazer uma cesta básica para você. Mas juntamente com a cesta básica, eu vou trazer a palavra. A palavra que vai te tirar dessa situação. A palavra que vai te trazer para uma nova vida. A palavra que vai fazer com que você tenha Deus habitando dentro de você. Um auxiliador, um ajudador. Que quando você precisar, você não vai precisar falar com outra pessoa. Você simplesmente vai para o seu quarto e aí você em secreto vai orar ao seu pai com os comandos do Espírito. O Espírito vai dizer: faça isso, faça aquilo. Você vai reconhecer a voz e você vai praticar aquilo que ele falou e tudo vai ser bem sucedido. Porque nós sabemos, queridos, que existem pessoas mais fracas do que nós e que nós estamos aqui para auxiliar. Nós estamos aqui para ajudar.
Nós estamos aqui, queridos, para declarar a palavra junto com eles. Nós estamos aqui para orar junto. Nós estamos aqui para concordar junto. Nós estamos aqui para ligar na terra. Aleluia. Oh, aleluia. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como diz as Escrituras: os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Os insultos dos que insultam você caem sobre ele. Estava lá na cruz. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras não dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência, e ânimo, os ajuda a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus Cristo. Queridos, é como convém. Deixa eu te dizer um negócio. Você pode não gostar de mim, não tem problema, mas você mora no mesmo céu que eu. Vai morar no mesmo céu, então é melhor a gente resolver o problema aqui. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, querido, resolva. Com paciência. Entendendo que ele é mais fraco na fé. Entendendo que ele precisa de ajuda mais que você. Entendendo que você tem um caminho, né? Que você percorreu um caminho mais que ele. Então você vai ajudá-lo. Querido, não é você ver seu irmão caído e você ir lá e pisar nele, não. É ajudar, é levantar, é trazer uma palavra de ânimo, é dizer as verdades do Evangelho para ele, é dizer: ei, irmão, deixa eu te dizer, você ainda não pegou, porque você é novo na fé, mas deixa eu te dizer, logo, logo, você vai pegar esse negócio, ei, e você vai decolar. Você ainda não sabe, porque você chegou aqui agora. Ei, mas funciona desse jeito. Você confessa a palavra, porque a palavra é uma semente, e você vai regando essa semente com ações de graça. Ei, e vai acontecer. Aleluia. Nós devemos, querido, ter paciência com os nossos irmãos. Porque outrora nós estávamos no lugar dele. Sabe, ninguém nasceu sabendo, como diz a minha mãe. Ninguém nasceu sabendo. Nós precisamos aprender, não foi isso? Ei, o novo nascimento é do mesmo jeito. Quando você nasce de novo, você precisa aprender acerca das coisas, acerca daquilo que a palavra diz a seu respeito. A palavra de Deus diz algo a seu respeito. E se você não conhece, examine as Escrituras. Ei, ela diz exatamente como é que um crente vive. A Bíblia diz assim, antes você era escravo do pecado, mas agora que você tem uma nova vida, que você tem uma nova natureza, é indesculpável para você. Você não pode ir lá buscar as velhas coisas. A partir de agora, você tem uma nova natureza, querido. Você não tem desculpa para andar pecando. Você não tem desculpa para andar falando mal do seu irmão. Não tem nada que possa justificar isso. Nada pode justificar, queridos. Você fazer mal a um irmão. Uma vez eu ouvi numa ministração, e o ministro estava tão... Ele diz assim, eu não acredito, como pode um irmão colocar outro irmão na justiça? Eu digo, faz tempo essa ministração, né? Porque nos dias de hoje... Nossa, ele estava tão revoltado. Como pode? Porque eu preciso sofrer o dano. Eu sou mais madura, então eu sofro o dano. Se você está chateado comigo e eu identifico isso, eu não vou esperar você me procurar, não. Eu vou chegar até você para a gente resolver. Eu vou sofrer o dano. Se alguém pisar no meu pé, eu vou dizer, meu irmão, tá tudo bem, estamos na paz. Se alguém falar mal de mim, querido, deixa eu te dizer...
eu vou dizer, é porque, né? Vamos resolver, vamos conversar. Talvez você tenha interpretado errado, talvez você tenha entendido errado. Essa é a natureza de um filho de Deus. Mas muitos crentes chegam e dizem, vai se ver comigo, não sabe com quem se meteu. Querido, deixa eu te dizer, essa é a natureza do velho homem. Essas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem uma nova natureza, uma natureza divina. Você precisa, querido, entender que em você é resposta para outras pessoas. Primeiros da fé, mas a Bíblia diz todos. E quando a Bíblia diz todos, queridos, são todos. Nós sabemos que nós precisamos assistenciar primeiros os da fé. Porque a Bíblia é um mandamento, está escrito na Bíblia. E se a Bíblia está dizendo, eu acredito. Amém? Mas deixa eu te dizer, nós não podemos olhar para alguém caído e deixar lá, passar por cima, fazer de conta que não vimos. Isso não faz parte da minha natureza. Isso não deveria fazer parte da natureza de nenhum irmão, de nenhum crente, de nenhum cristão, de nenhum filho de Deus. Afinal de contas, querido, você faz parte da família de Deus. Talvez você não entenda isso, e para encerrar, meu tempo acabou. Talvez você não entenda isso, só para fechar. Sabe, imagina uma pessoa muito rico, muito endinheirado, um plutocrata. Eu gosto dessa palavra. Não é nós. Imagina uma pessoa muito rica, muito endinheirada. Você imagina uma pessoa com muito recurso, preocupado, não dormindo, por conta de uma conta? Normalmente, alguém que tem muito dinheiro, ele tenta resolver todas as coisas na base do dinheiro. Mesmo que aquela solução não venha através disso, mas ele tenta resolver com o dinheiro, não é isso? Agora imagina, querido, uma pessoa muito rica, ela tem todas as suas necessidades, ela não tem necessidade. Tudo está disponível para ela, não é isso? O dinheiro pode comprar, ela pode ter as melhores casas, os melhores carros, não é isso? As melhores roupas, os melhores ambientes, as melhores viagens, os melhores hotéis. Isso é bom, não é? E a pessoa bota a sua força no dinheiro, por quê? Porque eu posso pagar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Jesus, ele conquistou algo que é muito mais poderoso que dinheiro. Na verdade, dinheiro não tem poder nenhum. Dinheiro não tem poder nenhum. E Jesus, ele conquistou para você a vida de Deus. O Espírito Santo, que é Deus, que criou todas as coisas, que é a fonte de todas as coisas, e ele resolveu habitar dentro de você. Tudo que você precisa, querido, é sacar. O poder habita dentro de você, para todo tipo de problema, para qualquer tipo de resultado, tudo aquilo que você precisa buscar lá dentro. As respostas estão dentro de você. As respostas, elas estão plantadas dentro de você. Para quê? Qualquer coisa. Se o problema é financeiro, a resposta está dentro. Se é cura, a resposta está dentro. Se é qualquer coisa, está dentro. Você pode sacar, você pode falar, você pode pedir orientação ao Espírito, que é Deus. Ele habita dentro de você. Ele não deixa você em nenhuma situação. Se você está sendo bem sucedido em todo, ele está lá. Mas se você está padecendo necessidade, ele também está.
Ele não abandonou você, Ele não deixou você, em momento algum, Ele está lá. Você que precisa reconhecer, é você que precisa entender que as fontes de riquezas habitam dentro de você, as respostas que você precisa habitam dentro de você. Ei, as necessidades supridas suas, as respostas, você vai encontrar dentro de você. Queridos, é dentro, porque Ele habita dentro. O auxílio da palavra não tem para ninguém. Somos indesculpáveis. Nós não podemos, queridos, olhar para o Senhor e dizer assim, mas Ele, é porque Deus não quis. Ele quis, Ele tanto quis que Ele já fez. Ah, não, mas é porque as minhas necessidades, Ele já fez, Ele já resolveu. Ah, é porque não, Ele já resolveu. É cura, já resolveu. É saúde, já resolveu. Começa a declarar as coisas a seu favor. Começa a declarar. Ei, aquele filho que está dando trabalho, começa a declarar na vida dele. Ei, aquela empresa que está quebrando, começa a declarar. Começa a declarar a vida de Deus dentro daquele lugar. Começa a declarar, chamar riquezas do norte, do sul, do leste e do oeste. Começa a fazer, queridos. Que você vai ver o resultado. Porque você está plantando. E a Bíblia diz que todo aquele que planta, colhe. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Eita. Vocês receberam alguma coisa hoje à noite? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade e fidelidade. Senhor, nós sabemos que a tua palavra é a verdade. Pai, nós recebemos a tua palavra, Pai, mas nós nos comprometemos em praticar aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos aprendido. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que as nossas vidas, Pai, nunca mais serão as mesmas, porque eu declaro a luz da tua palavra, iluminando os olhos do entendimento do teu povo, Pai, para que eles venham entender, Senhor, qual o propósito pela qual eles nasceram, pelo propósito a qual, Senhor, o Senhor o arquitetou, todo o projeto que você arquitetou na vida deles, Pai, que isso seja tão claro, Pai, tão cristalino diante deles, Senhor. Ei, Pai, no nome de Jesus, eu declaro riquezas abundantes sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, e eu declaro, essa será a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode se sentar? Aleluia.